O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia 26 de julho, em que nós celebramos essa memória de São Joaquim Santana, festa dos avós, temos uma ocasião muito oportuna para refletir sobre um tema que é difícil muitas vezes tratar, que é aquele da velhice, o valor da velhice, a importância da sabedoria dos cabelos brancos, digamos assim. Tem um autor que se chama Romano Guardini, que tem um nome italiano, mas que alemão era, porque viveu na metade do século passado, escreveu um livro que se chama As Idades da Vida, onde ele fala do valor e da riqueza que tem cada fase da nossa vida, desde a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta, a melhor idade, a maioridade, todos esses títulos que se dão hoje, mas ele diz que cada uma dessas fases tem um valor, tem uma especificidade. E ele diz que é inquietante, na nossa época, pensar que o valor da vida coincida simplesmente com a juventude. Ele diz que quem não aceita a própria velhice buscará de todo jeito escondê-la, simulando uma juventude que não mais existe. Saber envelhecer é uma arte, porque hoje existe um culto, diria quase idolátrico, da juventude. É como se a juventude, o momento da juventude fosse o único que contasse na vida de uma pessoa. Então, se procura esconder aqueles sinais que o nosso corpo naturalmente apresenta de uma vida que está em movimento, de uma vida que muda. Não estamos parados, nós crescemos, nós mudamos e o nosso corpo mostra esses sinais, que não somos mais uma criança, né, com aquela pele lisinha, né, quando nasce, que é impressionante a criança, né, mas na medida em que nós crescemos, algo vai mudando. Isso quer dizer que a nossa vida é dinâmica. A nossa vida, ela tem um início, ela tem um desenvolvimento e ela vai para uma plenitude, um cumprimento. Mas nós vivemos num mundo em que dá muito valor para a aparência, o aparecer belo e de um certo modo. É a cultura que o Papa Francisco chama a cultura do descartável, a cultura da eficiência, para a qual vale só quem produz. Quem não produz ainda, como uma criança no ventre materno, e quem não produz mais, como uma pessoa que está já num leito de hospital, já talvez até respirando por meio de aparelhos, já não teria direito de viver, segundo uma certa mentalidade. E aí se tenta justificar o aborto e a eutanásia, mas essa mentalidade, diz sempre o Papa Francisco, é suicida, porque é uma mentalidade que demonstra uma perda da esperança no futuro, que traz uma criança. Cada criança é um dom, é uma esperança, mas que também perdeu o sentido do seu passado. Não sabe mais acolher a herança de um passado que a pessoa idosa testemunha.
Então a velhice é um momento de beleza, não é uma juventude diminuída e menos eficiente, mas é vida com seu valor próprio, com as suas características, e se vivida com serenidade, torna-se ocasião para compreender a vida na sua totalidade, a vida na sua unidade, a vida como um chamado de Deus, que para cada etapa tem a sua beleza, a sua riqueza. É uma etapa da vida com uma peculiaridade particular. E a Escritura compreendeu muito bem isso, e por isso, na primeira leitura de hoje, do livro do Eclesiástico, somos convidados a elogiar os antepassados, aqueles que vieram antes de nós, que que participam dessa história na qual nós estamos inseridos, porque não é que tudo começa conosco. Nós herdamos tradições, nós somos fruto de um passado, somos inseridos numa cultura. Não tudo começa conosco. Então, saber elogiar, dar valor àquilo que veio antes de nós, aqueles que começaram a escrever essa história, que nos deixaram uma herança, a qual nós não podemos renunciar. Dizia sempre o livro do Eclesiástico: a descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. O que deixaram é muito importante, é um tesouro. E por isso Jesus, no Evangelho, nos convida a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. É disso que precisamos, porque muitos justos profetas desejaram experimentar, ouvir essa sabedoria que nós temos o privilégio de ouvir, de acolher essa palavra, mas não tiveram ocasião. Por isso nós somos bem-aventurados, como foram bem-aventurados Joaquim e Ana, os avós de Jesus, porque graças à fidelidade dele, Deus, como diz São João Damasceno, a criatura ofereceu ao Criador o mais valioso de todos os dons, a mãe pura, digna do Criador. Graças à fidelidade desses dois, a Virgem Maria foi educada. Lá em Nazaré, Deus começou a preparar uma digna morada para o seu Filho. E hoje nós somos gratos a eles, somos gratos também aos nossos avós, somos gratos a todos aqueles que nos transmitiram a fé, que nos testemunharam o amor de Deus, aqueles que nos anunciaram a esperança, que nos deram coragem no momento de dificuldade. Se eu pudesse recordar aqui quantas pessoas de uma certa idade, pessoas maduras, foram importantes na minha vida, para citar uma só, Dom Vicente Joaquim Zico, uma pessoa que me ajudou muito em determinados momentos da minha vida, que tinha sempre uma palavra, tinha uma sabedoria, tinha uma capacidade de síntese, de simplificar aquelas coisas que pareciam para mim difíceis, complicadas. Essa é a sabedoria do ancião, essa é a sabedoria do idoso, essa é a sabedoria dos avós, que são chamados a transmitir às novas gerações que tanto precisam hoje, de uma guia, de um endereço, de um ponto de referência. Então vamos pedir a Deus por todos os avós, por todos aqueles que têm a missão de transmitir a fé, de educar as novas gerações, para que possam dar a própria contribuição para o mundo melhor.